Ou não querer uma comissão de inquérito? Olha, Bernardo, eu sinceramente tenho dúvidas. O assunto já está resolvido, sim, porque claro, o Chega vai usar como agendamento legislativo. Não, mas o PS podia ter dado, podia ter mostrado alguma vontade. Não, de querer. Favorável ou não? Eu gosto sempre de repetir isto muitas vezes. Eu talvez seja o único nesta mesa, para já que não sou deputado, nem sou dirigente de nenhum partido político, ainda que seja militante do Partido Socialista desde os 18 anos e que intervenha civicamente e que goste de influenciar as posições do Partido Socialista. Eu acho que, a partir do momento em que o Chega apresentou como objeto da comissão de inquérito ir atrás da malandragem, ir atrás dos vigaristas que aproveitam com a madeira queimada e com os terrenos ardidos, o Partido Socialista é um partido de governo e é um partido sério, responsável. Não pode, obviamente, alinhar nesta linha, que é uma linha, obviamente, de chicana política. As comissões de inquérito servem para avaliar se as políticas foram bem ou mal executadas. Por outro lado, há debates de urgência no Parlamento. O Primeiro-Ministro compareceu na Comissão Permanente para prestar esclarecimentos sobre a má gestão, no fundo, da comunicação e da coordenação em operação. E, portanto, eu acho mais importante, de facto, uma comissão técnica independente, aí partilho essa posição com o Partido Socialista. Os resultados da última comissão técnica independente, aliás, foram muito importantes. Permitiram-nos, por exemplo, recorrer à inteligência artificial, a drones, a câmaras de videovigilância. Eu percebo que aquilo que o João está a dizer, mas não concordo com aquilo que está a dizer, porque os últimos anos demonstraram uma redução muito significativa, não só da área ardida, como também das ignições e do tempo de resposta às primeiras ignições. Agora, estes três partidos que representam agora os 2/3 do Parlamento e que estão aqui a debater comigo, estes três partidos é que têm que se entender por duas razões. Por um lado, porque são negacionistas das alterações climáticas. E são as alterações climáticas que têm, obviamente, provocado vários dos problemas que vamos enfrentar nos próximos anos. Por outro lado, são partidos que acham que a iniciativa privada resolve tudo. E o que nós vimos é que nós temos terrenos que não são produtivos ao abandono e que precisamos que seja o Estado a intervir com sociedades de gestão florestal que possam, obviamente, tornar e frutificar esses mesmos terrenos. Deixa-me só dar uma nota só para encerrar o outro ponto, até por causa de uma questão que o Miguel referiu, desta questão da malandragem, que eu acho que já na quarta-feira, quando estive aqui, acho que também gerou, se calhar, alguma confusão as declarações do André Ventura e, se calhar, convinha esclarecer que um ponto são as questões, efetivamente, penais e que, portanto, o Chega defende que a pena de prisão, a moldura penal seja aumentada significativamente e acha que deve haver também um reforço dos meios para a investigação deste tipo de crimes. Esse é um ponto. O outro ponto distinto é realmente a Comissão de Inquérito Parlamentar e no objeto da Comissão nada refere relativamente a isso, apenas refere relativamente às responsabilidades políticas e acho que é importante haver esse esclarecimento. Tem naturalmente de contar com votos de outros partidos. Há uma realidade aqui substancialmente diferente da legislatura anterior. É que na legislatura anterior era preciso que outro partido votasse a favor. Nesta legislatura já não é assim, basta uma abstenção. Isso, do ponto de vista político, é muito diferente, como sabemos, porque uma coisa é um grupo parlamentar da oposição, um partido da oposição, votar a favor de um orçamento, o que implica a leitura geral de que concorda com as medidas. Outra coisa é abster-se, o que permite a leitura geral de que é uma posição política que não implica a adesão ao conteúdo concreto do orçamento. Acho que isso é diferente para a responsabilização de todos. E depois também, porque quer o Chega, quer o PS têm realidades também novas. O Chega nunca liderou a oposição, o PS nunca foi terceiro partido. E, portanto, isso viu-se também nesta questão dos incêndios. Se foi, em alguns momentos, difícil para o Governo, porque está a liderar, obviamente, está a liderar o país e, portanto, tem a responsabilidade por tudo aquilo que acontece, de bom ou de mau, percebemos também que na disputa pela liderança da oposição, houve também hesitações, chegadas atrás e à frente, pelo Chega e pelo PS, e aliás andaram numa espécie de concorrência, um a dizer que o outro tinha estado calado primeiro e que, portanto, agora é que precisava de vir falar, outro a dizer que o PS agora só ia para a rua e que o secretário-geral do PS ia fazer a rota da Nacional 2 porque não tinha tido outra ideia e não tinha chegado à frente. Acho que isto é tudo desafiante, mas eu, para quem gosta de política, acho que gostamos todos, tem o seu interesse e, portanto, esta realidade política e a negociação do orçamento vai ter muito a ver com isso. É interessante, ainda mais quando ocorre num contexto de autárquicas, onde eu acho que todos temos essa noção também, há muita coisa imprevisível. Há muita realidade imprevisível nestas autárquicas. E o que acontecer em muitas autarquias vai também indiscutivelmente condicionar as posições dos partidos.
todos os três blocos, a AD, o Chega e o PS, vão ter desafios de governabilidade de autarquias e vão precisar também de ter maiorias nessas autarquias para viabilizar os seus executivos. Bom, eu tenho só também... Teoricamente. Também tenho que fazer aqui, pelo menos do meu ponto de vista, fazer aqui uma correção, porque ouvi duas vezes, uma vez da parte do Ricardo, outra do João, que o PS deixou de ser o maior partido da oposição. O PS aquilo que deixou foi de ser o segundo partido com mais deputados no Parlamento. É isso. Porque o PS... Não, mas tendência para que uma coisa equivale à outra. Perante um sistema eleitoral que permite, Miguel, através de círculos eleitorais... Não. Certo, eu sei isso. Faço questão de dizer isso, mas eu preciso dizer isto por uma razão substantiva. É que o Partido Socialista não só tem mais votos do que o Chega, como lidera a Associação Nacional de Municípios, como lidera a Associação Nacional de Freguesias, e desenganem-se continuará a ser assim nas próximas eleições. Estou a dizer é que a prática é que o partido tenha mais deputados. Aquilo que eu estou a dizer lidera a oposição. Lidera a oposição quem tem um modelo de governação alternativo. E hoje em dia, no Parlamento, o único partido que tem um modelo de governação alternativo é o Partido Socialista. Porque o Chega está de acordo relativamente à lei da imigração que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. O Chega está de acordo com a lei da nacionalidade. O Chega está de acordo com os cortes que vão ser feitos aos trabalhadores através das alterações ao Código de Trabalho. Por exemplo, ainda hoje... Então vamos a isso. Ainda hoje, o Ministro das Finanças veio dizer que está a estudar uma noção sintética de rendimento. O que é essa noção sintética de rendimento? É colocar aqueles que beneficiam de subsídio de desemprego. E em Portugal, quem beneficia de subsídio de desemprego não é um subsídio ao dependente, porque descontou para a Segurança Social durante 2 anos. Deus, Miguel. O que esse conceito sintético de rendimento significa é que as mulheres e os pais, as mães e os pais que gozam de licença de maternidade e de parentalidade, passam a pagar IRS. E, portanto, aquilo que eu vejo quando olho para as medidas de governação é isto. Em vez do primeiro Conselho de Ministros do Governo da AD ter sido dedicado à prevenção dos fogos florestais, foi dedicado a fazer espetáculo. Espetáculo relativamente à imigração. Depois, quando estamos a falar de medidas de proteção das famílias, o que vemos é obrigar mães e pais de trabalhadores a trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Aos teus olhos, o Partido Socialista não pode de nenhuma forma viabilizar um orçamento de Estado. Mas isso eu já disse há um ano relativamente ao orçamento anterior. Portanto, eu mantenho-me, obviamente, fiel a isso, porque a partir do momento em que Marcelo Rebelo de Sousa, em 2024, designou um governo do PSD com o apêndice do CDS, eu não vou fazer... O apêndice é uma coligação formal. Eu não vou fazer a deselegância... Eu não vou fazer a deselegância que o CDS fez durante anos ao Partido Ecologista aos Verdes. Mas sinceramente, aquilo que eu vejo... Vocês nunca disseram a mesma coisa. O que eu vejo agora há muitos meses é o PS, é o CDS a defender mais as medidas do governo PSD do que propriamente do PSD. O facto do governo ter negociado com o Chega a questão dos estrangeiros e da cidadania, de certa forma empurra também o governo para se entender com o Chega para o Orçamento de Estado? Não empurra, mas eu acho que é positivo que haja várias alternativas relativamente a essa negociação e se há prova que existe neste momento e que nunca tinha existido até agora, é que é possível fazer uma discussão e uma negociação com o Chega e chegar a um ponto de entendimento. Isso seria um incómodo com os portugueses que escolheram o Chega para segundo partido com maior representação parlamentar e mal de um governo que tivesse um incómodo com aquilo que é a representação parlamentar escolhida pelos portugueses. Sim, mas não é uma escolha feita já à partida. A negociação a negociação é completamente aberta. E a questão que o Bernardo estava a colocar e que faz sentido é se há uma barreira a uma das possibilidades. Não pode haver, porque seria afrontar aquilo que é um resultado eleitoral. A conversa tem sido sempre que o não é não, foi quebrado e que deixou de existir, etc. O não é não já foi explicado. O não é não, quer pelo contexto, quer pela realidade. Tinha a ver com a formação de governo e tinha a ver com a formação de governo num contexto de um partido que era claramente maioritário e de outro que era, na melhor das hipóteses, a terceira força política. Nada disso é o contexto deste momento. E, portanto, volto a dizer, mal de uma democracia em que se exclua uma parte tão significativa dos eleitores, não se pode fazer. Miguel, tendo havido um chumbo do Tribunal Constitucional, não há a possibilidade do Partido Socialista ajudar a tentar resolver a legislação, que aqueles chumbos são sempre, teoricamente, contornáveis do ponto de vista legislativo, posteriormente? Sim. Ou fica de fora da discussão?
Eu julgo que todos os deputados têm que contribuir, e o Partido Socialista fez isso durante muito tempo. Foi o Governo que teve a iniciativa de fazer esta Certo, discussão numa fase de urgência. Certo, por isso é que eu agora estou a dizer. Sabemos que Se o Governo for fez isto numa possível fase de urgência. ouvir. Entretanto, chumbou no Tribunal Constitucional, agora volta, se quisermos, à estaca zero. Não partiria nunca do pressuposto que um deputado não contribuía num processo legislativo para melhorar a lei. Pode não querer, Agora, nós pode. não ouvimos associações representativas do setor, não ouvimos organismos do Estado. Mas o como PS devia Conselho mostrar Superior de disponibilidade Magistratura. para isso ou não? Eu acho que o PS manifesta essa disponibilidade para a discussão de todas as leis que entram no Parlamento, e o PS fez vários alertas relativamente a essa inconstitucionalidade. Agora, relativamente à aprovação do orçamento, eu só queria deixar isto bem claro. Existe uma nova maioria de direita no país. E é bom que essa maioria de direita possa aplicar as suas políticas e depois ser avaliada pelo sucesso ou insucesso. O João acabou de falar aqui sobre a não é uma maioria importância... governamental. Ricardo, mas o João acabou de falar aqui na importância da redução do IRC na perspectiva da política de incremento económico do atual governo. O que nós soubemos agora, por exemplo, relativamente ao crescimento do PIB, é que no último trimestre ele foi de 1,9%. Muito tíbio e muito abaixo do crescimento económico. Ser incentivado. E muito, pois é sempre assim. É a reforma do Estado para, Claro que é incentivar assim. o crescimento. Mas depois, Claro quando que é nós vamos assim. medir os resultados, Mas quais resultados ainda não foi aplicado? Bom, mas vocês já fizeram isso várias vezes ao longo da história E constitucional. em 2015, a redução da taxa aumentou a receita de IRC. Em 2015, reduzimos a taxa e aumentou a receita. Vocês tomaram totalmente Tem a ver conta do- alargamento da base. Eu acho mesmo Tem a importante ver que a com o direita alargamento da aplique as base. suas políticas e que nós depois possamos eu fazer também. a medição relativamente ao Já foram sucesso ou muitos anos a insucesso aplicar as delas. políticas de esquerda, Teremos acho tempo isso suficiente desejável. para isso. Claro que sim, numa democracia. É uma nota Isso muito é rápida. desejável. Só relativamente à questão também do líder da oposição aqui, eu não vou discutir quem é que tem mais votos, nem quem é que tem mais mandatos, mas acho podem. que é absolutamente, manifestamente evidente que o Chega é o líder da oposição e que André Ventura lidera essa oposição. As vossas políticas E são ainda iguais, digo vocês vieram do mais CDS e do que PSD. O PS pode Como é que ter alguém que o vem do melhor CDS e do plano de PSD Há vários do governo PS que também, José Luís A Carneiro. Cristina É a única que vieram do que PS. Cristina veio do PAN. Mas agora defende as touradas. E há várias que vieram do PS. Não defende, não. Mas É bom dizer que não defende, independentemente faz disso, mulheres, também já foi muito feminista. menos. Calma. Quem me ouviu, de certeza que sabe que isso é mentira. Agora, independentemente disso, o facto é que André Ventura lidera a oposição. Se formos à rua perguntarmos seja quem for, todos os estudos demonstram que é André Olha, não Ventura é isso que as que eu ouço pessoas na rua. identificam como o líder da oposição. Sim. E tenho a certeza que o PS pode ter grandes planos de governo, que José Luís Carneiro, com a maneira como ele faz política, não vai ser primeiro-ministro. Fácil, não vai ser. Bem, vamos então à primeira